Fala galerinha, tudo bem com vocês? Samir, o professor de Geografia, vamos para mais um vídeo. Hoje eu escolhi o tema atentados de 11 de setembro de 2001. Agora está chegando 11 de setembro de 2021, ou seja, são 20 anos dos atentados contra o World Trade Center, que atingiu diretamente os Estados Unidos no seu território. Lembrando que os Estados Unidos tinha sido atacado só em Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial, que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, enfim. E acabou sendo atacado pelos terroristas, Depois ficou descoberto e tal, que foi a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Então a gente vai falar um pouco sobre esse atentado, ok? Como foi, quais são as causas e quais são as consequências, ok? Então esse atentado, pessoal, eu lembro até hoje que eu estava voltando do IDESA, da escola, há 20 anos atrás, e pessoal falando na escola, quando eu cheguei na hora do almoço em casa, as imagens, estarrecedoras, aterrorizantes daquele atentado, dos prédios caindo, desabando, porque os aviões tinham atingido os prédios, e a gente não entendia muito o que estava acontecendo, todo mundo assustado, parecia que era o fim do mundo, E hoje a gente percebe que esse atentado realmente marcou a história mundial, mudou totalmente a geopolítica e os rumos das investidas militares, começou uma guerra contra o terrorismo, gerou outros conflitos, muitas mortes, muitos gastos militares, tá? Então vamos entender isso aí. Bom, esse atentado aconteceu 11 de setembro de 2001, foram sequestrados 4 aviões, 2 Boeings 767 e 2 Boeing 757. Tá? Foram 19 sequestradores, 19 terroristas que fizeram essa ação. Com certeza foi planejada muito antes. Eles sequestraram esses aviões que atingiram, 2 atingiram os 2 prédios, as 2 torres do World Trade Center. Um atingiu o Pentágono e o outro acabou caindo, porque os tripulantes se revoltaram contra os sequestradores ali, e eles acabaram caindo, morrendo também. Então foram quase 3 mil mortes, pessoal. E depois a gente percebeu o quê? Que eles queriam realmente impactar o governo dos Estados Unidos e o mundo, mostrando força, mostrando todo o ódio que eles têm contra o mundo ocidental e os Estados Unidos. E conseguiram, porque eles atacaram um símbolo do capitalismo, um lugar onde tinha muita gente circulando naquele dia, atacaram o símbolo do poder militar americano, e com certeza o avião que caiu, ele tinha como objetivo o Capitólio, mas acabou caindo. Enfim, então foi um atentado realmente aterrorizante. Os Estados Unidos teve que demonstrar força, teve que reaver todas as suas leis contra terrorismo, teve que mudar toda a segurança na questão dos voos. Tá? Passou a ter, na época, o governo era do George W. Bush, tá? E ele teve que demonstrar força. Ele acabou, a partir daí, desencadeando uma série de medidas que ficou conhecida depois como Doutrina Bush. Então, dentro da Doutrina Bush, a ideia seria atacar antes de ser atacado. Nessa época, o George W. Bush ele já tinha elegido o chamado Eixo do Mal, que seria o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. Tá? Mas também ele daí através da CIA, das investigações, eles chegaram a informação de que o líder da Al-Qaeda, que já tinha assumido a autoria dos atentados, estava escondido no Afeganistão. Então a Al-Qaeda estava sendo encoberta pelos talibãs, que era um regime que já dominava o Afeganistão. Tá, então, quais seriam as causas desse atentado? Vamos voltar um pouquinho, vamos entender um pouquinho. Os Estados Unidos já teve uma série de apoios que acabaram desencadeando em problemas para ele. Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiou o Talibã, certo? O Osama Bin Laden é um saudita, ele é natural da Arábia Saudita, de família multimilionária, a família dele dona de vários postos de petróleo. Só que ele se radicalizou de uma tal maneira em que ele acabou investindo nessas insurgências militares, sempre com uma interpretação muito radical do Alcorão. E o Osama Bin Laden ele lutou
contra os soviéticos, né? Eles conseguiram expulsar os soviéticos durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiou o Talibã, então indiretamente ele também apoiou o Osama Bin Laden, que mais tarde vai criar a Al-Qaeda, né? Uma organização terrorista global, né? Que tinha como objetivo fazer a Jihad, a Guerra Santa, tá? Então os Estados Unidos ele apoiou indiretamente o Talibã e o Osama Bin Laden, já tinha apoiado também o Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque. Então uma série de decisões erradas que depois desencadearam em problemas graves para os Estados Unidos. Outra questão, outra causa que a gente pode colocar aí, né, seria todo o apoio que os Estados Unidos deu para Israel, desde a criação do Estado de Israel, né, em detrimento dos povos árabes, dos palestinos, dos jordanianos, enfim. Então os Estados Unidos sempre apoiou Israel, outro motivo aí em que tem todo esse ódio contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem várias bases militares no Oriente Médio, né, para salvaguardar o petróleo. Né? Lembrando que os Estados Unidos faz alianças, por exemplo, com a Arábia Saudita, com a Jordânia, com o Kuwait. Tá? O Osama Bin Laden ele criou um ódio muito grande dos Estados Unidos, principalmente na Guerra do Golfo, tá? Quando a Arábia Saudita escolheu apoiar os Estados Unidos contra o Saddam Hussein. Né? O Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o próximo seria a Arábia Saudita. A Arábia Saudita acabou se aliando aos Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou entrando na Guerra do Golfo, tá? Venceu a Guerra do Golfo. O Osama Bin Laden não aceitou isso e criou um ódio muito grande pelos Estados Unidos, tá? Então eu diria que seriam essas as causas principais, né? As intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio, suas bases militares, o apoio do governo da Arábia Saudita, esse acordo do governo da Arábia Saudita com os Estados Unidos, lembrando que o Osama Bin Laden é saudita, né? Então essa foi a questão. E as consequências, né? Quais são as consequências depois do 11 de setembro? Então, logo após o 11 de setembro, o George W. Bush vai passar a ter decisões unilaterais, mesmo com o Conselho de Segurança da ONU não apoiando as guerras, tá? As intervenções, as invasões. Então o Reino Unido e os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, tá? Em busca de enfraquecer a Al-Qaeda, de tirar o Talibã do poder, né? E enfraquecer a Al-Qaeda e encontrar o Osama Bin Laden. A partir daí eles vão prender muitos suspeitos de terrorismo, vão colocar em Guantánamo, que é uma prisão em Cuba, que não seguia as leis internacionais de direitos humanos, vão usar a tortura até chegar no Osama Bin Laden. Só que isso demorou 10 anos e o Osama Bin Laden foi pego no Paquistão, no país vizinho, numa casa lá. Né? Tem até aquele filme A Hora Mais Escura que retrata bem quando os Estados Unidos conseguiu pegar o Bin Laden. Em 2003, o George W. Bush decide invadir o Iraque. Tá? Outra investida fracassada, né? Tanto a Afeganistão quanto o Iraque deram muito prejuízo, muitas mortes, muito prejuízo financeiro, né? Gastos militares, a população não apoiou, né? Mesmo depois que o Barack Obama entrou, ele continuou lá, tá? Então tudo isso causou muitos prejuízos aos Estados Unidos. E não adiantou nada, né? Não adiantou nada porque esses países continuaram pobres, destruídos. Os Estados Unidos colocou governos em que ele achava que seria melhor, mas acabaram não tendo poder de continuar. A gente viu aí agora recentemente que ele teve que sair do Afeganistão. No Iraque ele até conseguiu pegar o Saddam Hussein, né, escondido no buraco. Depois ele foi condenado, enforcado em 2006. Tá? E são essas consequências, né? Os Estados Unidos acabou tendo muitos problemas, muito dinheiro gasto, muitas mortes. Os terroristas continuaram, daí veio o Estado Islâmico, a Al-Qaeda até foi enfraquecida, mas ali é uma região fértil para surgir novos grupos fundamentalistas islâmicos, novos terroristas, novos atentados, né? Mas é importante a gente entender que o 11 de setembro marcou toda uma reviravolta, toda uma geopolítica, né? A chamada doutrina Bush, essa ideia de atacar antes de ser atacado, as decisões unilaterais, essas investidas, essas invasões fracassadas dos Estados Unidos, né, que até hoje a gente percebe que a guerra santa, a jihad dos fundamentalistas islâmicos continua sendo contra os Estados Unidos, contra o mundo ocidental e está longe de acabar. Ok? Espero ter ajudado. Valeu! Não esqueça, pessoal, de entrar no meu canal do YouTube lá, se inscrever, dar um like no vídeo,
O meu Instagram é SamiroFN, tá? Quem quiser me seguir lá. Abraço, até mais.